o tempo, né, que nós vamos usar. Então, pensando aqui, nós estamos usando a sequência bíblica, terminamos Abacuque e hoje entramos no livro do Sofonias. E ele está dizendo aqui já a respeito de que ele profetizando ao povo nos tempos de Josias. Nós bem conhecemos alguma coisa a respeito de Josias, tem ali no livro de Crônicas, talvez capítulo 34, 35, também no segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23, fala a respeito desse rei Josias, do seu reinado, menciona que ele tenha começado a reinar por volta dos seus 8 anos de idade, e relata uma coisa interessante que nós temos observado dentro das profecias. Fala ali que aos 16 anos ele teve um encontro com Deus. Menciona alguma coisa a respeito de alguma coisa assim, e ele parece que começa uma reforma no templo. Josias, estamos falando por enquanto do rei Josias. Josias então começa ali uma reforma no templo, e ele começa a tirar algumas coisas que tinha no templo, menciona qualquer coisa ali, né, a respeito de que talvez o sacerdote tenha encontrado alguma parte dos escritos, e não sei, mas pelo que consta, ele começa essa reforma, tirando ali, vamos dizer assim, né, uma faxina espiritual, ele tirando alguns ídolos dos templos, expulsando ali, porque naquele tempo tinha até as prostitutas espirituais dentro do templo, era coisa absurda. E ele começa então essa limpeza, essa reforma. Tinha aqueles também que colocavam, né, diante das suas residências, as imagens, as coisas, e ele foi fazendo aquela limpeza. Mas quando nós olhamos para Jeremias, quando Jeremias relata algo a esse respeito, Jeremias fala que aquilo era algo externo, era só externo, é algo aparente. Por quê? Porque dentro do coração, eles continuavam ainda rebeldes, desobedientes. Sabe, irmãos, e uma coisa que tem me chamado a atenção, estudando aqui e aprendendo a respeito das profecias, de como era o relacionamento de Deus para com o povo e do povo para com Deus, eu tenho uma coisa muito, muito triste que eu percebi aqui e comparando também com os nossos dias. Porque muitas vezes nós citamos, né? Lá fora o povo faz assim, o povo age assim. Mas e nós, no meio do nosso povo, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, como que nós agimos? Sabe por quê, irmãos? Deus muitas vezes tem demonstrado uma preocupação e também um certo desprezo da parte do seu povo. E sabe o que é a pior coisa que tem quando nós falamos num relacionamento entre Deus e o homem? Nós podemos fazer uma comparação também a respeito do nosso relacionamento aqui. Sabe o que é pior no relacionamento? Não é aquela pessoa que chega e esbraveja e fala, às vezes, coisas que você não quer ouvir, fica nervoso, né? No tratamento com a esposa, às vezes com o filho. Aquela pessoa explosiva. Às vezes nós achamos que isso é ruim, não é? Mas sabe o que é pior? E nós temos visto Deus chamando a atenção aqui, dentro, usando os seus profetas para falar isso. A pior coisa que tem num relacionamento é a indiferença. E muitas vezes o povo de Deus tem se mostrado indiferente para com o seu Deus. O que é a indiferença? Independente do que está acontecendo, a pessoa continua do mesmo jeito, natural, como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não tivesse te abençoado,
como se Deus não tivesse dado nada até o presente momento, como se Deus não tivesse dado vida, como se Deus não tivesse te dado saúde, como se Deus não tivesse te dado uma família, um lar, um emprego, um sustento. A pessoa não indiferente para com Deus. Deus está ali agindo, movimentando, dando água, oxigênio, suprindo. E a pessoa, não, isso é normal, isso é comum, Deus faz para todo mundo, Deus, sabe, indiferente para com Deus. Isso é a pior coisa que pode existir num relacionamento. Sabe aquela coisa que você faz para o seu filho, você vai lá, ele está precisando de uma coisa, você compra, você traz, você bajula, você dá, você pergunta, você conversa, você quer ajudar, e ele está lá, indiferente. Isso dói. Sabe aquela esposa que o marido está para chegar, ela já corre, ajeita, né, as coisas, prepara até mesmo ali, às vezes uma coisa para o banho, a refeição, tudo. Aí o marido chega, olha nem para o lado. Tem marido que entra em casa e não cumprimenta a esposa. Sabe o que é isso? É indiferença. Isso dói, isso machuca. Para quem faz, nem tanto, mas para quem recebe, a pessoa indiferente àquilo que você está fazendo. A pessoa não reconhece aquilo que está sendo feito ao seu favor. Essa indiferença dói. E vocês já pararam para pensar que muitas vezes, tomara que isso não aconteça com vocês, mas muitas vezes eu me mostro indiferente ao meu Deus. O Deus que tem me suprido todas as coisas. Me leva, me traz em segurança, prepara o meu dia, como os irmãos já têm citado na oração, os cânticos que nós cantamos aqui, falando a respeito desse amor, dessa proteção de Deus. E sabe como que nós estamos? Indiferente. Seguindo o nosso trajeto como se Deus não existisse. Essa é a pior coisa que pode acontecer no meio do povo de Deus. Porque o que Deus quer? Adoração. Culto, que cultuamos a Ele. Deus quer, acabamos de cantar, né? Obediência. E o que nós temos feito? Vixe, eu não sei nem como obedecer a Deus. Não sei nem o que Deus quer de mim. Então, vamos para as Sagradas Escrituras. Está tudo aqui, é o nosso manual. E às vezes nós passamos semana, meses, ano. Como? Indiferente. Eu até acho interessante o método que os irmãos usam aqui, né, de dar uma pequena oportunidade para cada um, como foi na virada do ano. E eu acho interessante, porque são pequenas mensagens e bem direcionadas. E a gente pode ver ali vários irmãos podendo trazer algo interessante. Acho que se toda reunião fosse daquele jeito, não seria bom, né? Mas uma vez por ano é interessante ver os irmãos podendo usar ali o tempo para trazer algo, trazer uma mensagem, talvez um testemunho, alguma coisa. E eu acho interessante, sabe por quê, irmãos? Nós podemos observar. Eu estava ouvindo um irmão, e eu não vou falar quem é, porque eu não pedi permissão para ele. Mas ele estava citando a respeito dessa virada de ano. E ele estava falando a respeito, e eu concordei com ele. Ele falou assim, ó, nós temos que fazer uma análise da virada do ano, refletir para um começo de ano. Porém, irmãos, não vamos achar que essa data é mágica. Não tem magia do 31 de dezembro ao 1º de janeiro. Não existe. O que pode acontecer? É eu, comigo mesmo, fazer um concerto. Assim, olha, esse ano eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. E com isso, eu estabelecer métodos, regras e mudança. Senão, a data em si não tem magia, não tem nada na data. É uma data comum. Acabou o dia 31, começou o dia 1º. Não vai mudar nada. E parece que tem gente que age como se fosse uma data
diferente, mágica. Não, 2025 foi daquele jeito. Agora 2026. Mas nós estamos cansados de saber que nós jamais vamos obter resultado diferente fazendo do mesmo jeito. Se a gente quer resultado diferente, a gente faz diferente para obter resultado diferente. E aí ele mencionando, ele falou, né? Então nós que somos pregadores, mensageiros, que ocupa a parte do púlpito, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós temos grandes sermões, pequenas mensagens. O irmão fica preocupado com o relógio, ele quer usar o tempo, ele quer usufruir de tudo que ele tem direito dentro da Bíblia, passeia pela Bíblia inteira, aí chega no fim, se você perguntar para alguém lá, falar assim, o irmão pregou sobre o quê? Não sei sobre o que ele quis. Falou tudo dentro da palavra de Deus. Tudo certo. Citou versículos, referências, livros. Ótimo. Mas ele quis falar sobre o quê? Não sei. Aí você chega, irmão, a sua mensagem, você falou sobre o quê? Não faz isso não, que você aperta, irmão. Sobre o que você pregou? À noite a gente tem um alívio no domingo, sobre salvação. Né? Mas, irmãos, eu estou falando isso, não é tom de crítica, não. É em tom de análise. Estamos começando um ano. Então, nós podemos começar diferente. Nossas mensagens, qual é o objetivo? O que eu estou passando para o povo? O que eu quero que eles aprendam? Hoje, qual é o objetivo? Vixe, eu estou perdido aqui no livro de Sofonias, eu não sei o que eu vou fazer. Não é assim que funciona. Mas eu vou enrolando o povo aqui, a hora que der a hora eu paro, acabou. Sabe, o objetivo, irmãos, não é esse. Nós não estamos aqui só para passar tempo. Ninguém veio aqui porque não tinha nada para fazer e falou, vou lá. A gente veio com o objetivo de louvar, bendizer, engrandecer, estar na presença do Senhor e aprender. Então eu quero que vocês levem com vocês para casa hoje o objetivo que os profetas tinham era trazer um recado da parte de Deus, mostrando para o povo seus erros, suas falhas, e o desejo de Deus sempre falando para que o povo volte-se para o Senhor. Arrependam, conserte-se, pare com o que vocês estão fazendo, está errado. Às vezes tem uns que ele nem fala para parar o que está fazendo. Comece a fazer, mexa-se, mova. Ah, mas eu não sei fazer nada. Será? A gente sempre sabe fazer alguma coisa. Né? Sempre sabe fazer alguma coisa. E se de tudo, irmão, você achar que você é limitadíssimo mesmo a tudo, olha, eu não consigo falar com ninguém. Vai aqui um conselho. Ajoelhe-se no chão e ore. O irmão está indo. Senhor, vá com ele. O irmão está pregando. Senhor, ore por essas pessoas. Vai ter a reunião lá às 20 horas. Senhor, ore. Isso aí você sabe. Então, se você, no último mês, você se acha limitado a tudo, que você não pode fazer nada, orar você pode. E melhor, né? Deus ouve. Essa é a bênção que nós temos. Então, só para que nós vamos aqui então para Sofonias, né? Ele começou então a falar no tempo de Josias, aquele que estava começando aquela limpeza, aquela purificação, mas nós já mencionamos que Jeremias citou que aquilo era externo, que dentro do coração mesmo o homem continuava corrompido, o homem continuava adorando ídolos. E mais uma vez eu quero afirmar, ao longo das profecias que nós temos pregado, irmãos, idolatria não é só ter um ídolo e carregar, e pôr, não é esse ídolo não. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor, que você idolatra, que você deixa de fazer as coisas espirituais
para estar ali. Isso é uma idolatria, está tirando a primazia de Deus. Eu gosto de muitas coisas. E como diz Paulo, né, são listas, mas às vezes não me convém. E uma coisa eu tenho certeza. Eu não me lembro de ter trocado nada por reuniões, por nada. Tipo assim, hoje eu não vou por isso. Vai acontecer tal coisa. Vai passar... Gosto muito de futebol, né? Vai passar o jogo de... Não, jamais. Aquilo lá em segundo plano. Depois que termina aqui, se eu estava interessado mesmo, eu busco lá quando foi o resultado do jogo tal. Jamais abandono alguma coisa espiritual por causa de coisas banais. Né? Demonstrando que o principal objetivo nosso não é idolatrar as coisas deste mundo, mas é estar prontos para Deus. Nós vemos, né, Isaías, quando ele fala ali a respeito de que ele viu um alto e sublime trono, viu ali os seres angelicais falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele fala assim: Senhor, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de pessoas de impuros lábios. O Senhor veio com uma tenaz, tirou uma brasa e purificou. Por quê? Era um homem defeituoso, um homem pecador, mas ele se colocou à disposição. E o próprio Deus o purificou. E aí quando o Senhor diz: a quem enviarei? O que Isaías já mudou a sua fala? O que ele já falou? Sou surdo para falar. Envia-me a mim, estou pronto. Mas que transformação, hein? Lê lá com o tempo, Isaías 6, você vai ver. Deus transformou, Deus mudou. Por quê? Porque ele se colocou à disposição. Mas tem gente que tem tanto temor de Deus da forma errada que ele tem medo de Deus. Ele foge das coisas de Deus. E nós observamos aqui que a idolatria, quando nós vamos para o versículo 4, podemos ver ali a idolatria do povo de Judá. Sabe, não é a idolatria dos povos ao redor deles, não. Não é a idolatria das outras nações. A idolatria do povo de Deus. É isso que ele está citando. A indiferença que Deus estava sentindo do relacionamento do Deus para com ele. Indiferença. Não estava nem aí. Salmo 115. Quando nós olhamos ali, Salmo 115, o versículo de número 1, eu vou só citar que ele começa falando assim, Salmo 115, versículo 1, ele fala assim, não a nós. Não a nós, Senhor. Ele está citando porque nós somos esse tipo de gente. Nós não somos diferentes. Por que ele fala não a nós? Como que é nossas orações? Eu já citei como é a minha. Depois que eu citei, eu fiquei com vergonha. Não é? Quantas vezes nós nos pegamos orando? Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor, eu. Orgulhoso. E o povo estava tão cheio de si mesmo, que eles achavam que o que eles estavam fazendo, planejando, era tão... E Deus estava de fora. Engrandecimento de si mesmo. Aí ele começa, não a nós, Senhor. Veja o versículo 8. As pessoas idolatrando outros deuses. Então ele fala assim, tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e quanto neles confiam. Você já pensou se o Senhor agisse dessa maneira? Idolatramos alguma coisa e de repente o Senhor nos transforma semelhante àquilo? Já pensou? Mas nós sabemos que o Senhor não age como nós.
O amor do Senhor é diferente do amor do homem. Aí ele fala, versículo 9: Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Quem confia no Senhor? Os que o temem. Confiança, como nós temos citado já, né? Independente das circunstâncias, independente do que tem ao nosso redor, independente se eu estou com um problema A, B ou C, quando fala a paz do Senhor para conosco, não é a paz aqui no mundo, não é uma sensação de tudo calmo, tudo bem, né? Nada nos afligindo, não é isso. A paz é entre nós e Deus, aquele que garante a nossa vida e vida eterna. E ele menciona a respeito de que eles perderam o prazer na adoração. O que é perder o prazer na adoração? Não tem vontade de adorar, de orar, de louvar, não tem vontade. Estão alheios, estão frios. E às vezes pode ser pior, né? Nós lembramos da igreja em Laodiceia. Às vezes não está frio nem quente, está morno. E qual que é a sensação que o Senhor tem? Vontade de vomitar. Por quê? Porque não é frio e nem quente. Morno. As reuniões, todos os dias, não falta. Vamos fazer? Vamos. Está pesado, não, irmão, mas eu aguento, vamos. Né? Está ali. Mas qual é o resultado espiritual? O meu coração e Deus. Então, esse povo, eles tinham perdido o prazer na adoração, de glorificar ao Deus verdadeiro, do qual nós temos convicção e certeza de que tudo que nós recebemos provém dele. Quem aqui tem condições de citar João 3:27? O homem não pode sem que do alto lhe seja dado. É isso. Sem que do alto lhe seja dado. Até o ar que nós respiramos é uma dádiva do Deus verdadeiro. E é interessante nós pensarmos, né, porque principalmente se nós formos para os Salmos ali e começarmos, nós servimos a um Deus que conhece tudo, que sonda, é citado ali, ele sonda até o nosso íntimo, até o mais íntimo nosso ele conhece, os nossos corações, nossos pensamentos, ele tem esse conhecimento, e nós somos servos desse Deus, e ele faz questão de ouvir nossas orações e suprir nossas necessidades. Então aqui vai uma pergunta, não precisa responder não, só pensa aí com você mesmo. Se esse Deus que nós servimos tem condições, capacidade, poder de suprir todas as nossas necessidades, lá vai a pergunta, o que eu preciso então, além desse Deus? O que eu preciso, além desse Deus? Ah, não, mas eu só não levantar cedo e correr atrás e fechar uns negócios aí até na hora do almoço e vá atrás dos seus objetivos. Mas lembre-se, seus objetivos ainda é segundo plano. Sem Deus você não conquista nada. Versículo 5 está dizendo aqui que ele não fala apenas dos ídolos, mas ele fala principalmente de um sincretismo que fala, uma sincronia. As pessoas parecem que querem aliar, veja, aliar o quê? Aquilo que tem no mundo com aquilo que é de Deus. E eu já ouvi, eu não sei se pode falar assim, mas eu já ouvi de pessoas idosas na fé, falando assim, mas se eu não puder fazer isso, então não tem graça.
Gente, aonde está seu objetivo? Não é que é proibido, as coisas estão listas. Mas em que ponto está isso na sua vida? Em primeiro lugar? As pessoas querem sincronizar o mundo com aquilo que é espiritual, com aquilo que é de Deus. E às vezes nós criticamos lá fora, né, as pessoas que reúnem de uma outra maneira, falam, tá vendo? Eles levou tudo lá para dentro e está cultuando lá. E às vezes nós não temos feito isso aqui dentro. Mas a hora que nós saímos, a porta para fora, como é a nossa vida? O que nós temos sincronizado? Você já faltou do culto um dia? E alguém da sua casa foi no culto? E a hora que essa pessoa chegou, você já perguntou? Quem pregou? Qual foi a mensagem? Já perguntou? Já fez isso? Sobre o que ele falou? Não, eu não tenho essa preocupação. Está vendo como que nós somos? Frio. Está vendo como que nós somos? Indiferente. A Paula veio quarta, eu não vim. Ô Paulo, fulano estava lá? Hã? Não foi? Nossa. Não aconteceu isso não, mas isso é comum de acontecer, né? As perguntas nossas são de interesses banais. O que muda? Muda nada na nossa vida. Mas a mensagem, aquilo que o irmão pode ter falado, aquilo que o irmão pode ter ensinado, não pergunta, não tem interesse, quer nem saber, não tem essa preocupação. Nós somos assim, por isso que eu estou dizendo, o ano de 2025 para 2026, se eu tenho falhas, erros, fracassos, é uma data que se pode ter um conserto. Mas lembre-se, mais uma vez, vou frisar, a data não é mágica. É nós que temos que fazer esse conserto. Por exemplo, é fácil criticar o que acontece lá fora, mas nós precisamos olhar para nós. Você já viu como que o pessoal da chamada Igreja Católica age nesse período que nós estamos aproximando aí? Carnaval. Opa, o prazer, e vamos comemorar. Nós temos só 3 dias, 4 dias, não sei. Só, e vamos que vamos. Fazer o máximo que eu puder fazer. É assim que eles agem. Aí depois, tem um período que eles chamam de quaresma. Eles passam 40 dias, se abstêm de comida, de bebida, de muitas coisas. Na cabeça deles estão preparando para quê? Para Páscoa. Opa, depois tem o sábado da aleluia, aí é o domingo de Páscoa, aí eu preciso estar em concerto com Deus. Gente, a vida espiritual não é assim. Não é eu me ter todos os prazeres do mundo e depois fazer um concerto e ir cultuar a Deus. Não é assim que funciona. A vida nossa é constante. Ah, não, já fui lá na reunião, agora está sendo lá na casa da Margarete. Fui lá, já passei digital. Aí terminou lá no horário, pá, aí eu saí, acabou, meu compromisso era lá. Será que nós agimos assim? Meu compromisso era lá. Agora portas para fora. Eu tenho minha vida. Nós não podemos agir assim. Mas vamos lá, né? Quem lembra o que Jeremias escreveu no capítulo 7? A respeito do templo. Nós temos o templo. Nós, templo do Senhor. Templo do Senhor. Eles se apegavam naquilo. Não, nós temos o templo do Senhor, nós servimos no templo. Então o templo é como se fosse um amuleto. Não, fui no templo, fiz, agora pronto. Quem aqui já frequentou aquelas quermesses que agora parece que não tem muito mais, né? Mas há um tempo atrás, olha eu falando que eu estou ficando velho já. Mas há um tempo atrás tinha aquelas quermesses. O que é a quermesse? É exatamente o que nós estamos aprendendo aqui dentro dos profetas. O que eles faziam? Eles iam, entravam num determinado lugar,
ali na cabeça deles. Adoravam, louvavam, cantavam, aí saía. Acabou. O compromisso deles era lá. E lá fora, o que era? Bebedeira, leilão de prenda, baile, dança, tudo permitido. Não, a parte nós já fizemos primeiro. Opa, em primeiro lugar não vai lá. Entende? Mas saía. Então, o povo aqui, eles estavam agindo mais ou menos dessa forma, nessa característica. Não tinha um compromisso com Deus. Não estavam preocupados com o Deus único e verdadeiro. E às vezes, irmãos, quando a gente estuda a respeito dessas coisas, e a gente vai, vamos dizer assim, peneirando e lapidando, eu sempre me deparo com os discípulos no caminho de Emaús, não sei por quê. De ver o que eles falaram. Olha, o irmão está pregando, o irmão está ensinando, o irmão está falando. Olha, eu vi tal mensagem. Olha, eu li, eu orei, eu estudei, eu meditei. Parece que aquilo é mero costume. Mas o que eles falaram, os discípulos ali no caminho de Emaús? Não nos ardia o nosso coração enquanto eles punham as Escrituras. Não é? Indiferente. Quem que é esse aí que está falando? Ele está por fora do que está acontecendo. Foi isso que eles disseram. Só você não sabe? Não se fala em outra coisa. Sabe, a gente está tão preocupado com o que o mundo está falando, com o que está acontecendo, com quem se matou, com quem prostituiu, com quem sortou bomba, com quem foi preso, com aquela preocupação com o que está acontecendo. Aí de repente fala assim, você não está sabendo? Não, mas eu estou falando de algo espiritual aqui. Nossa, meu coração não ardeu em nenhum momento. Você não falou comigo. Meu pensamento estava lá. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer é a nossa indiferença para com o Deus que nós servimos. E aqui ele cita, várias outras coisas, nós não vamos ler o restante, devido ao nosso tempo aqui, mas ele fala no versículo 7, ele fala, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Quando ele fala do dia do Senhor, não é o nosso dia que nós conhecemos aqui. Esse dia que começou lá, às 0 horas, e daqui a pouco, às 23h59, encerra esse dia que nós chamamos. Não é esse dia. O dia do Senhor é o dia da ação de Deus. E ele continua mencionando. Ele fala que, versículo 8, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos dos reis, todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Não se engane, nós não conseguimos de maneira nenhuma enganar a Deus. Se às vezes passar isso no meu pensamento, quem está sendo enganado sou eu mesmo. Naquele dia, versículo 10, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Versículo 13, por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção. Nós gostamos de chamar a atenção, quando a gente quer, presta atenção. Então ele está falando, atenção. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Ele está chamando a atenção porque no dia do Senhor não tem escapa, não tem para onde fugir, não tem desculpa. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe. Ah, o Senhor sabe, o Senhor lembra, tudo. Mas não é desculpa. Portanto, nós temos que estar ali afinadinho com Deus e preparado
para o dia do Senhor. Aquele dia, versículo 15, né? Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens densas e trevas, dia de trombetas e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Esse é o problema do ser humano. Não é só do ímpio perdido, não. Do cristão que confessa o Senhor Deus como seu Salvador. Pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar. Isso aqui só está mostrando para nós que nós não temos segurança em nada. Nada que o mundo oferece nos dá segurança ou garantia de alguma coisa. Ele está dizendo, nem a prata nem o ouro pode livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Interessante, né? O Senhor está prometendo uma destruição. Por quê? Porque eles estavam desobedientes e indiferentes. Para a gente encerrar, vamos lá para o Salmo de número 126. E aqui nós vamos encerrar nossos pensamentos. Salmo 26, versículo 1. Ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Vocês estão imaginando, né? O que o salmista está dizendo. Quando o Senhor restaurou a sorte daquele povo que fez um concerto com Deus, ele está dizendo, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, o povo que estava em volta, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os povos perceberam e reconheceram que grandes coisas o Senhor tinha feito por eles. Versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Isso aqui nada mais é do que um concerto entre nós e Deus. Ah, mas eu já sou salvo. Pense, reflete. Começo de um ano. Preciso fazer algum concerto? Preciso voltar atrás em alguma coisa? Preciso avançar em algum outro ponto? Façamos um concerto com Deus. E esse salmo vai se encaixar perfeitamente em nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos abençoe a entendermos a sua palavra. Amém. Amém.